Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como instalar a tag de conversão no Google Ads através do seu Google Tag Manager. Então vamos lá, um dos primeiros passos para você aí é identificar qual que é a conversão que você vai colocar o acompanhamento do Google Ads, né? E aqui como exemplo eu vou usar um dos exemplos mais simples, mas também um dos exemplos que mais ocorre aí no mercado, que é o acompanhamento de leads ou de envio de contatos, né? Então eu vou vir aqui na minha página contato, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente quer mensurar. Eu vou querer mensurar efetivamente as pessoas que estão mandando mensagem para esse contato. Vou colocar aqui o nome, né? Vou colocar aqui um e-mail e mandar uma mensagem aqui, oi. Clicar em enviar. Então é muito importante que a gente se atente ao comportamento dessa conversão. Repare que a conversão ela te direciona para uma outra página e aí ele coloca aqui a mensagem de sucesso, né? Ó, sua mensagem foi enviada com sucesso. Legal. E repara que aqui em cima é uma outra página. A página era contato e agora é contato/sucesso. Essas informações são essenciais aí para você conseguir iniciar as configurações. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o Google Ads. Provavelmente você já tem criado aí o acompanhamento do Google Ads, né, de conversão do Google Ads, mas aqui no caso eu tenho um site de exemplo, tenho uma conta também de exemplo, eu não tenho, então se você quiser também ver como criar essa conversão é super interessante aqui, né? Vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida, mas basicamente você vai clicar, você já tem que ter uma campanha ativa, tudo bonitinho, mas você vai clicar aqui em ferramentas e configurações e clicar em conversões. Então você imagina que você já tem alguma conversão aqui, né? Mas se não tiver, você vai clicar no mais e a gente vai adicionar. Aqui você tem algumas opções, nesse caso eu quero mensurar uma no site, né? E aí que no caso você tem algumas opções, vou clicar aqui. Dentro das configurações você seleciona a categoria, então talvez se você tiver um e-commerce você vai selecionar compra, né? Aqui eu vou selecionar contatos que é o que faz mais sentido para mim. Nome da conversão, eu vou colocar aqui contato site, você pode colocar o nome que você quiser, que for mais fácil aí para o seu dia a dia, né? Vamos descer um pouquinho e aqui você tem a questão do valor, né? Nesse caso eu vou colocar não usar um valor para essa conversão. E aí você vai falar, putz, mas está falando que não é recomendado, né? E putz, ok, se você tivesse um valor seria melhor. Mas olha que situação interessante. Usar valores diferentes para cada conversão. Você só vai usar isso se você souber os valores para cada conversão. Isso normalmente ocorre quando você tem um e-commerce. Nesse caso é só um formulário de contato, então não vale para cá. Aqui em cima, a primeira opção é usar o mesmo valor para todas as conversões. Isso pode ser usado até no formulário de contato, desde que você tenha todas as informações de conversão, ou seja, qual que é a quantidade média de pessoas que entram em contato com a gente e depois a quantidade média de pessoas que efetivamente compram o nosso serviço e quais são os valores envolvidos. E aí você consegue ter esse cálculo médio, você coloca aqui e o Google Ads aqui vai ter mais informação. Nesse caso, como uma conta de exemplo, né, eu não tenho nenhuma informação, então vou colocar aqui. Muitas vezes se sua conta for nova, também pode ser interessante você começar aqui, porque às vezes na sua empresa você não tem essa informação de conversão, né? Então vem para cá. Na sequência eu vou entrar aqui em contagem, tá? Normalmente ele seleciona todas, isso eu prefiro usar isso para e-commerce, tá? Por quê? Porque no formulário, às vezes o usuário tem um hábito de dar um refresh na página, ou você pode apertar o botão várias vezes e entrar. Então assim, tem 1 milhão de situações que podem ocorrer problemas. Então quando é formulário, eu normalmente prefiro usar uma. Mas de qualquer jeito, sempre lembra que aqui é um exemplo geral e caso a caso você pode ter um ajuste ligeiramente diferente. Você tem mais algumas informações aqui que eu vou deixar padrão, mas conhecendo as informações da sua organização, né, o seu público-alvo, como que é a maneira de conversão, você pode trocar isso. Até o modelo de atribuição, muitas das vezes a gente usa o last click, né, o último clique aqui, mas diversos negócios aí acabam usando o linear para conseguir mensurar melhor como o Google Ads está influenciando efetivamente nessa conversão, ok? Eu vou deixar o último clique, né, o last click aqui, para a gente criar e continuar. Ele vai direcionar para essa tela que basicamente ele vai estar falando para a gente, olha, você precisa agora configurar a tag no seu site. Como que você quer fazer, né? Então você tem algumas opções, instalar por conta própria, enviar a tag por e-mail, e aqui é normalmente quando você não tem tanto conhecimento e manda para o responsável, para a equipe de tecnologia fazer isso, né? Mas tem a opção do gerenciador de tags do Google, eu considero uma das melhores maneiras
pela facilidade e também pelo controle que a equipe de marketing pode ter. Então você pode ter várias aí conversões no seu Google Ads, começar a adicionar e fazer um trabalho diferenciado. Então aqui a gente vai clicar aqui, ó, usar o gerenciador de tags do Google e ele vai te passar todos os passos aqui. No caso, o último passo, como a gente não usa a página AMP e a maioria das pessoas não tem a página AMP, não precisa configurar. Mas se precisar, você vai ter que criar um container separado aqui, ok? De qualquer jeito, a gente vai usar o exemplo e o passo 1 e o passo 2 vão ser muito importantes para a gente. Muita gente esquece do passo 2, inclusive, tá? Toma muito cuidado com isso. Então, o que ele está falando? Que a gente vai ter que criar, né, essa tag aqui de acompanhamento de conversão do Google Ads dentro do nosso Google Tag Manager. E ele dá para a gente o ID da conversão e o rótulo da conversão. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos entrar no nosso GTM e uma vez dentro do Tag Manager, eu vou clicar em Tags. Vamos criar uma tag nova. Vou vir aqui na lateral e colocar nova. E eu vou colocar aqui tag conversão Google Ads. Em configuração da tag, eu vou clicar aqui e aí basta eu selecionar aqui o acompanhamento de conversões do Google Ads. Só toma um pouco de cuidado para não selecionar o remarketing do Google Ads, que não tem nada a ver com esse de cima, ok? Então vamos clicar aqui, ó, vou selecionar e ele me abre uma janela com todas as informações. Uma dúvida muito comum dos usuários é que aparece aqui, ó, informe o código de conversão, né? E aí quando você vem aqui no Google Ads, ele está falando que existe um ID de conversão. Então só para você lembrar, toda vez que tiver dúvida, sempre passa com o mouse aqui nessa interrogaçãozinha e repara que ele coloca, para encontrar o ID de conversão, leia o artigo tal. Então o que ele está querendo aqui, esse código de conversão, é realmente o ID de conversão. Só que ele colocou um nome diferente lá e outro aqui. Então isso gera confusão. Inclusive eu acho que deveria ser trocado e para evitar essas confusões poderia ter o mesmo nome, né? Mas de qualquer jeito é o ID de conversão que a gente quer. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, copiar e simplesmente vou colar aqui, ó. Colei. Depois ele me pede o rótulo da conversão. Então eu vou voltar aqui, ó, rótulo da conversão. Mais uma vez, copio, venho aqui e vou colar. Legal, funcionou. Esses 3 campos eu não preciso inserir nenhuma informação agora, tá? E aí você fala, por que eu não vou colocar o valor da conversão? Bom, principalmente porque você não tem um e-commerce e você não sabe o valor da conversão. Mas depois, numa aula futura, aí eu vou mostrar também como colocar esse valor da conversão no acompanhamento aí de conversões do Google Ads pelo GTM, né? E você pode colocar outras informações aqui, como ID do pedido, código da moeda e assim em diante. Mas para esse tipo de acompanhamento você não precisa, só precisa desses 2 primeiros campos. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. E aí todas as outras configurações podem ser mantidas iguais, depois se você quiser você pode ajustar. Mas o mais importante agora é configurar corretamente o acionamento, que significa aonde essa tag vai ser disparada, né? Então vou clicar aqui e qual acionamento que eu vou usar? Se eu voltar aqui no nosso formulário de contato que foi enviado com sucesso, repara que ele tem uma página, né? Que é o /contato/sucesso. Então eu sei que eu posso disparar ele nessa página. Então eu vou copiar aqui. Vou voltar aqui no meu gerenciador de tags do Google e vou adicionar um novo acionador. Nesse novo acionador, eu vou colocar aqui nome bem simples para não fazer confusão futuramente. Vou colocar contato sucesso. E na configuração do acionador, eu vou selecionar o quê? Que eu quero exibição de página, porque nesse caso é uma exibição de página, né? Só que eu não vou selecionar todas as opções, eu vou colocar somente algumas exibições de página. E aqui eu vou selecionar o que? O PET, até posso colocar o URL, mas eu prefiro o PET aqui. Vou colocar aqui contém e vou colocar, né, esse URL, o contato/sucesso. Você vai clicar em salvar e a sua tag está efetivamente pronta. Vamos salvar aqui a tag, ó. E aí uma maneira de identificar se está funcionando direitinho é clicar aqui em visualizar, para usar a função de debug do Google Tag Manager, né? Uma vez que eu ativar essa função, quando eu entrar aqui no site, como a gente já viu aí durante o curso, vou clicar em contato, ele vai abrir a aba de debug e a gente vai conseguir ter essas informações. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, entrei nessa página aqui, repara que essa página é a página de contato, ó, e a tag não foi disparada, ó, tag conversão Google Ads, e tá perfeito, tá funcionando direitinho, tá? Porque eu não quero que ela dispare nessa página, mas olha só que interessante. Quando eu colocar aqui uma informação, então, opa, coloquei aqui nome, vou colocar nome @e-mail, vou mandar um oizinho aqui também, e aqui eu vou clicar em enviar. Agora, a próxima página, que é a página de sucesso, é onde eu quero que essa tag seja disparada. Então vamos dar uma olhadinha aqui no debug, ó. Vamos reparar aqui, ó.
Opa, a tag foi disparada, então está funcionando. Uma outra maneira de você identificar que essa tag foi disparada e está funcionando é você usar o Tag Assistant, que a gente já viu aqui em outras aulas, algumas ferramentas para se usar junto aí com o seu Google Tag Manager, né? Essa ferramenta é uma ferramenta muito eficiente, muito fácil para você usar no dia a dia. E aqui ele mostra efetivamente as tags estão sendo disparadas. A primeira delas, ó, Google Ads Conversion Tracking. Quando eu clico aqui, eu tenho o ID e eu tenho o label, né, que é o rótulo. Então o que a gente vai fazer? Se você quiser ter certeza que isso está correto, você pode pegar aqui o número. Então, ó, o número final 1197, a gente vai voltar aqui no nosso Google Ads, ó, final 1197. É esse mesmo aqui, então tá funcionando direitinho, ok? Um ponto muito importante que normalmente o pessoal esquece de fazer é o quê? Você faz isso e você esquece de publicar. Então a gente está conseguindo visualizar essa informação na página porque a gente está visualizando no modo de debug do Tag Manager. Para que você consiga que essas atualizações tenham efeito, você precisa clicar aqui em enviar. Então vou publicar aqui a versão, vou colocar o nome da versão aqui, ó, Tag de acompanhamento de conversões do Google Ads, publicar. E agora eu sei que efetivamente a minha tag foi publicada e está funcionando. Agora vamos voltar aqui no Google Ads e repara o seguinte, você tem mais uma tag, ó, uma tag vinculador de conversões, né? Seria melhor tag vinculadora de conversões, né? E você fala, putz, muita gente esquece de instalar essa tag. E é importante que você faça a instalação correta, né? Então, como que você vai instalar essa tag vinculadora de conversões? Repara que ele está falando que você precisa configurar para que ela apareça em todas as páginas do seu site. Você vai de novo vir aqui no seu Tag Manager, vamos voltar aqui para o nosso espaço de trabalho e voltar na seção Tags. Eu vou criar uma nova tag, aí eu vou colocar aqui o nome, né? Google Ads vinculador conversão. E aqui na configuração da tag, eu posso até procurar aqui, mas vamos supor que eu não encontre, ó, tô vendo ela aqui, mas só digitar aqui, ó, vinculador, ó, ela já aparece, né? Então vou clicar aqui, ó, no vinculador de conversões. Uma vez que eu clicar, vão ter algumas opções aqui, mas na grande maioria dos casos você não precisa ativar nenhuma dessas, a menos que você esteja trabalhando entre domínio e precise de um gerenciamento de cookies avançado, né? E o que você precisa fazer? Criar o acionamento. Toma cuidado para não colocar o acionamento somente naquela página que é contato sucesso. Nesse caso, o Google está recomendando para você que você coloque isso em todas as páginas. Então, clica aqui em All Pages. A gente vai clicar em salvar e, mais uma vez, a gente não pode esquecer de enviar e publicar esse container. Vou colocar aqui o nome vinculador de conversões. Vou publicar. E agora sim, já fiz todos os passos que o Google Ads pediu para que eu faça. Voltando aqui para o Google Ads, eu vou dar um próximo, tá? Ele vai finalizar, ele vai falar ok, dar o concluído e tal. Um ponto muito importante é que você vai ver que status de rastreamento está como não verificado, né? Por quê? Porque ele demora um pouco para verificar. Se você passar o mouse, inclusive ele vai te passar algumas informações, que pode levar até as 3 horas e tal, mas se você fizer, né, uma ação ali, uma conversão, pode agilizar o processo. E o que você faz agora? Vamos agilizar o processo. Vamos voltar aqui na nossa página de contato. Eu vou até sair aqui do modo de visualização, que eu não preciso mais visualizar isso. Sair do modo de visualização. E aí no nosso site eu vou fazer o quê? Eu vou enviar mais um contato aqui, porque quando eu envio esse contato, eu sei que vai agilizar o processo de verificar essa instalação. É isso aí, espero ter ajudado e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.